Oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu quero falar sobre renúncia. Eu não escrevi nada, não tenho nada em mente, eu queria mais conversar sobre isso. E também que vocês, coloquem o que vocês acham sobre isso nos comentários. Então, o que eu percebo que é renúncia nessa caminhada cristã? Nós vivemos num mundo, a palavra de Deus fala que é um mundo caído, que o príncipe do mundo é Satanás. Então nós vivemos em guerra constante contra aquilo que nossa carne quer fazer, contra aquilo que o mundo quer fazer e contra aquilo que o Espírito Santo de Deus quer fazer. Isso é uma coisa que a gente percebe no nosso dia a dia, não é uma coisa, pelo menos pra mim, esporádica, assim, minha carne e aquilo que Deus quer e aquilo que eu quero estão em divergência. Não, todos os dias aquilo que eu quero e que Deus quer estão em divergência. E eu vejo que é uma coisa que a gente luta e que a gente vai lutar até a gente morrer. A gente vai ter que renunciar até a gente morrer. E que não há relacionamento com Cristo sem renúncia. A gente vai ter que renunciar a algumas coisas, a gente vai ter que renunciar a algumas amizades, a algumas situações, a alguns sonhos nossos. Por que eu digo sonhos? Porque às vezes não vai se alinhar com Jesus. Então teve situações da minha vida que eu tava muito assim, animada pra ir pra algum lugar, ou feliz pra fazer alguma coisa, e o Senhor falou: Esther, eu senti assim, lendo a palavra, orando, conversando com o Senhor, não é pra você fazer, não é pra você estar, não é pra você falar, entendeu? Então, e isso só acontece, essa renúncia, quando a gente tá vivendo uma vida guiada pelo Espírito Santo de Deus. Às vezes eu percebo que a gente fica nessa luta entre a nossa carne, nosso espírito e a nossa carne. E assim, quando a gente não tá obedecendo e ouvindo a voz de Deus, pelo menos na minha experiência de indivíduo, e de acordo com o que a palavra tem me dito, se a gente não serve a Cristo integralmente, a gente tá servindo ao nosso eu, a gente tá servindo a esse mundo. E enquanto as coisas a gente serve a esse mundo, a gente quer ter um estilo de vida, porque esse mundo diz que esse estilo de vida é o certo. A gente quer falar de um jeito, porque o mundo diz que é o certo. A gente quer se vestir de uma forma, porque esse mundo diz que é o certo. Então a palavra de Deus fala que nós já não somos mais escravos do mundo. E eu percebo que nós, como ser humano, somos interesseiros. Nós queremos, sim, obedecer a Deus, mas tipo assim, muitas vezes, Senhor, beleza, eu vou te obedecer, mas o que eu vou ganhar em troca? Mesmo que a gente não fale, a gente espera isso. Então a gente acredita que se a gente fizer as coisas todas certinhas, renunciar à nossa vontade, em tudo da nossa vida vai ser perfeita. E não vai ser. E esse é um ponto que pra mim, assim, no momento que eu tô vivendo de luto, minha mãe faleceu, hoje fazem 6 meses, hoje no dia que eu tô gravando esse vídeo. E pra mim, nesse momento de luto que eu tô passando, renunciar tem sido renunciar aos meus próprios sentimentos. Às vezes sentimento de tristeza, sentimento de preocupação, de pensar como que vai ser agora sem a minha mãe. E eu tenho renunciado, eu tenho tentado, renunciar a esses pensamentos. Mas o que pra mim foi um aprendizado, e eu vejo assim, até questão de duvidar. Tipo assim, a gente vive momentos da nossa fé que a gente tem crises da nossa fé. E isso é normal, isso é normal. E assim, a gente vai pensar em alguns momentos. E em momentos difíceis, como que eu tô enfrentando nesse momento, a gente pensa realmente, eu renunciei às minhas vontades, mas e por que tudo isso aconteceu? Por que minha mãe morreu? E por que a gente se questiona? E tá tudo bem se questionar. Mas o que eu quero falar pra vocês, gente, a renúncia nem sempre vai te fazer feliz. A renúncia nem sempre vai te dar prazer. Talvez você acordar e mexer no celular e ficar lá no TikTok horas e horas e horas e horas, vai, entre aspas, ali te trazer um prazer, aquela dopamina ali. Então ali vai ser melhor do que você abrir a Bíblia e ler. E ficar lá lendo, por exemplo, Números, Levíticos. Mas naquele momento talvez te traga prazer. Mas a gente tem que pensar, e aí a gente tem que falar: Senhor, me dá um pouco da sua inteligência. Me dá um pouco da inteligência do Senhor.
de pensar que isso que a gente faz não é para um prazer momentâneo, é para uma alegria eterna. E até as dificuldades que a gente passa, a gente tem que lembrar o que a palavra de Deus fala. E eu lembro assim, bem no dia que minha mãe faleceu, tem uma amiga minha que mandou pra mim: bem-aventurados que choram, né? E bem-aventurado, né? A vida em abundância, uma alegria plena. Então, mesmo que você fez renúncias e mesmo assim você se sente cansado, aconteceu coisas na sua vida que não foram tão agradáveis, escolha Deus. Escolha Deus por experiência própria. Deus, muitas vezes, não vai te tirar de problemas. E nem vai tirar problemas da sua vida. Mas na dificuldade, na aflição, Ele vai lembrar você que escolher Ele é sempre a melhor opção. Que escolher a vontade dEle em vez da nossa, que renunciar à nossa vontade é sempre a melhor opção. Talvez você que está vendo esse vídeo, você está passando por um momento de dificuldade, talvez financeira, talvez emocional, talvez uma dificuldade de buscar Deus, de entender quem Deus é. Porque como assim? Talvez você está na renúncia, você teve que renunciar um relacionamento, talvez você teve que renunciar a uma amizade que parecia te fazer bem, parecia te fazer feliz. E tem momentos que Deus nos deixa só, nós e Ele, pra gente lembrar que a gente depende dEle, pra gente lembrar que a gente precisa do nosso Senhor. Então, renuncie os seus pensamentos, até pensamentos seus, pensamentos ruins, pensamentos que não vêm de Deus, renuncie eles. E como você renuncia? Renovando sua mente por meio da palavra de Deus, lendo a palavra de Deus. Renuncie lugares que você sabe que você tem sentido no seu coração, ou que até que você não tem sentido, mas peça para Deus te mostrar que tem sido lugares que não tem agradado ao Senhor. Renuncie a amizades que não te acrescentam em nada, que te afastam de Deus, que fazem você entrar em endividamento, ou você não ser a pessoa que Deus queria que você fosse. Renuncie o seu querer, aquela dopaminazinha da internet, que fica lá mexendo. Nossa, mas minha vida tá sendo um ó. E eu sinto paz quando eu tô na internet. Leia a Bíblia. Nesses momentos difíceis da nossa vida, a gente vê que a nossa rede de apoio, né? Que a nossa alegria e que o nosso conforto vem de Deus. E talvez o seu conforto de Deus não venha assim, Deus falar bem assim pra você: ai, você é minha filha amada, querida. Sim, talvez Deus vai falar isso, Ele vai te lembrar. E se você não lembra, você é uma filha amada e querida. Você é um filho amado e querido por Deus. Ah, Esther, mas você veio aqui só pra me falar coisas ruins? Não vai falar nada bom? Gente, o que eu tô te falando bom é uma coisa. A gente tem que crescer espiritualmente e entender que a vida com Deus não é um mar de rosas e que a gente vai precisar renunciar àquilo que a gente não quer. Porque isso é seguir Deus. É saber. Porque se Deus tivesse o mesmo querer que nós, Deus não seria Deus, porque a gente é humano e a gente é pecador. Então, o seu querer, o querer de Deus vão se divergir e você vai ter que escolher o querer de Deus. Porque quando o querer de Deus prevalece, você também triunfa, você também vence. Mas quando o seu querer prevalece, você não vence, você só decai. Então, escolha Deus, mesmo que isso te custe muito. A palavra de Deus fala, né? Morrer pra nós é lucro. E morrer o quê? Morrer pras nossas vontades, morrer pro nosso querer. Então, escolha confiar e esperar em Deus. Isso vai te trazer felicidade, vai te trazer paz, vai te encher de alegria. Mesmo na dificuldade, mesmo no momento de aflição, mesmo no momento de uma perda de um parente, mesmo no momento de um fim do namoro, um fim de uma amizade, um fim de alguma coisa que provavelmente nem era pra ter começado, mas você insistiu em começar. Então, aprenda a dizer não para aquilo que Deus dizer não e dizer sim para aquilo que Deus dizer sim. Viver integralmente para Cristo em todas as coisas e renunciar àquilo que não vem de Deus. Então, tá tudo bem você chorar, tá tudo bem você sofrer, mas sofra entendendo que toda dor é por enquanto e que a sua renúncia será recompensada pelo Senhor, porque Ele tem vida eterna para você. Você não tem vida eterna para você. O seu namorado, a sua amiga, a sua família, seus amigos não têm vida eterna para você.
Deus tem vida eterna pra você. O seu trabalho talvez venha algum momento que fala, olha, vamos fazer uma coisinha, vamos passar um dinheirinho, vamos desviar. Não, porque você tem princípios em Cristo. Talvez um amigo fale, olha, vamos, toma só, menina, toma alguma coisa aí, você sabe, talvez você já faça uma vida que você bebia, você sabe como você fica quando você bebe. E você, não, eu não quero, eu sinto que Deus não quer isso pra mim. Mas aí porque você gosta tanto daquela pessoa, porque ela é uma amiga tão boa pra você, não custa nada, custa. A renúncia custa, e ela vai custar um pouco pra nós. Mas eu vou falar uma coisa pra vocês, servir a você também vai custar. Seguir o seu querer, a sua vontade também vai te custar. Então você vai escolher o que o desconforto momentâneo para um prazer e para uma alegria eterna, ou o prazer momentâneo para um desconforto eterno. Renuncie a si mesmo e renda-se. Já estão. Completamente aquele que é fiel, aquele que é poderoso para curar suas feridas, para transformar sua vida. Creia em Cristo, viva a vida em Deus. Gente, é isso no vídeo de hoje. Espero que essa conversa, mais informal, tenha falado no seu coração, que você possa refletir, assim como eu, sobre isso. Já tem algumas semanas que eu tô remoendo e pensando sobre isso, nessa renúncia, de às vezes a gente pedir perdão para quem a gente não quer, às vezes a gente fica lá quando a gente quer falar, então renuncie. É muito, muito bom renunciar. E aí você percebe a paz que te dá quando você renuncia, a paz que te dá quando você obedece. É maravilhoso. Renuncie. Um beijo. Tchau.